vitória. Mesmo assim, eu prefiro olhar a distância e perceber que o Vasco conseguiu competir contra uma equipe que é muito difícil. O Vasco, que tinha adversários de Série B até outro dia. E hoje conseguiu encarar um time de Série A e uma equipe daquelas que vai chegar para quase que a semifinal, as finais de tudo. Mas eu acho que o torcedor está bem chateado, meu filhão. Nath, o torcedor do Palmeiras, eu não tenho a menor dúvida, que cada vez ele tem mais consciência que o time dele é muito porreta. Porque o time difícil de ser batido, né? Até quando você acha que a coisa já foi. Exatamente. Boa tarde, Plihal, Elias, Calçade e Alfante Esporte. Mas é uma ideia mais auspiciosa para o torcedor do Vasco nessa temporada, né? Se pensava, óbvio, tem investimento da 777, mas é muito do que o Calçade falou, da onde veio e as perspectivas que tinha na temporada passada, uma dificuldade muito grande de jogar fora de casa, uma dificuldade muito grande de competir de igual para igual com times com qualidade técnica diferente e abaixo do Vasco. O Vasco hoje conseguiu competir com o Palmeiras, conseguiu jogar com o Palmeiras. E não é porque o Palmeiras é um bicho-papão. A gente fala muito da diferença, sequência de trabalho, um time que já joga junto há muito tempo. Apesar dos desfalques, o Abel consegue encaixar muito bem num sistema de jogo as suas peças novas para o jogo que ele idealiza. Então é difícil hoje jogar com o Palmeiras, apesar de não ser o Palmeiras da temporada passada, e o Palmeiras enfrentando determinada dificuldade nessa temporada, mas é um Vasco que dá ao torcedor a perspectiva de ser uma temporada muito melhor do que ele já viu nas duas últimas, pelo menos. Zé, boa tarde, quase boa noite, meu amigo. Gostei, Tô elegante? Tô bonito? Você também. Você também, Fernandinho. Muito elegante. Quantas vezes na tua carreira você deu um lançamento como o do Jair hoje pro Alex Teixeira no lance do primeiro gol do Vasco? Boa tarde, professor Calçade, boa tarde, Natália. Posso falar assim mesmo, Sem titubear. Sem titubear? Assim, por favor, não me entenda mal, muitos. Tem um aí, se vocês quiserem, Brasil e Holanda. Eu vim de futsal, né? Então, o futsal te dá essa possibilidade de você enxergar toda a quadra e, consequentemente, no campo eu enxergava tudo também, porque a gente cria essa visão periférica. No futsal, o futsal é uma base muito importante, né? Na minha época, o futsal ainda era mais técnico do que agora. Agora é muita correria e tal. Antigamente você tinha muitas jogadas ensaiadas, movimentação. Ixi, era muita coisa. Você tinha qualidade e mordia muito também. Mordido foi o jogo hoje no Maracanã, né? Acho que assim, se você tivesse que exemplificar o jogo ou resumir o jogo em uma palavra, seria briga, né? Eu resumiria em Richard Rios. Volante do Palmeiras. Recém-chegado ao Palmeiras. O que esse menino jogou na última partida contra o Cerro, né, e agora contra o Vasco, é impressionante. Parece que ele já está no Palmeiras há uns 2, 3 anos já. O Abel colocou num jogo, colocou no segundo, terceiro e agora titular. A inserção dele foi... E é legal o seguinte, observar também, depois a gente vai falar mais sobre o jogo, todas as dificuldades do Palmeiras para armar a equipe. Porque se hora que você não tem Rony e Veiga, você não tem parte da sua ideia de jogo. Do mecanismo natural dele. Exatamente. Outras funções dentro de campo, você consegue até dar um jeito, resolver. Mas esses dois transformam a maneira de jogar. Então, o Palmeiras tem que... O tempo todo a gente falou... Não tem nem o arco, nem a flecha, né? Quero ver quando não tiver o Veiga. Bom, tem o Scarpa. Ano passado terminou o Brasileirão voando. E aí, quando não tiver o Veiga e o Scarpa, é esse momento. E o Abel tem que manter a equipe competitiva com jogadores que vieram da base ou gente que acabou de chegar e está se adaptando a tudo isso. E o que o Zé observou ele tem o Richard Rios, que você poderia falar, seria natural falar, poxa, espera aí uns 3 meses para o cara se adaptar. E ele já chegou jogando. Outros jogadores vão precisar de um tempo maior. Navarro, Flávio Lopes. Flávio Lopes demoraram, né, para entender, né? Colombiano que jamais jogou profissionalmente na Colômbia. A base dele é do Flamengo, né? Ele ficou no Flamengo, depois saiu, foi pro Guarani. E é novo, né? Tem 23 anos. Não, acho que menos até, eu acho. Vai completar 23. Ele é muito bom jogador, mas eu acho que é um pouco a característica das duas equipes, né? No primeiro tempo, dentro dessas necessidades do Palmeiras, praticamente as duas equipes se espelharam, né? No 4-3-3, e aí você tem os embates físicos que decidiam muitas vezes os lances, né? Nós temos o maior exemplo do gol
do Vasco, quando o Piton dá um drible no Arthur, sai praticamente sozinho no corredor e o lance acaba com um gol. Eu acho que a equipe do Palmeiras, nós estávamos falando do Vasco, eu concordo com a Nath, concordo com o professor Calçade também, é impressionante como esse Vasco ele é competitivo. Ele sabe, o Barbieri participou do programa do F90 logo após a vitória, acho que contra o Flamengo. Eu não sei se foi vitória, se foi empate, alguma coisa assim. Teve uma vitória no primeiro encontro entre os times do ano. Eu acho que foi essa. Eu não lembro que são... Nossa, a gente faz o programa todos os dias, então... E ele falou assim, olha, eu perguntei para ele, né? Falei assim, a força do Vasco é saber o momento, saber o que está passando e saber das suas qualidades e pontos fortes e pontos fracos. Ele falou assim, exatamente isso. Então, acho que o Vasco sabe o que ele pode fazer, sabe das suas limitações. Agora, jogou contra um time que são 3 anos de um treinador no seu trabalho, né, com o seu trabalho, um trabalho consolidado. As suas referências, Gustavo, Zé e o Gustavo e o Zé hoje são impressionantes o que eles fazem dentro de campo para esse mecanismo funcionar, né? O Gustavo na defesa, o Zé Rafael ali na frente. Hoje não tinha o Veiga, ele colocou o menino pela esquerda, o Richard pela direita e o Zé centralizado. O time ali ficou naquela... Não dava espaço para o Vasco, mas também segurava um pouco mais a bola, conseguia controlar um pouco mais o jogo, mas era muito no embate físico. E esse Palmeiras, ele se adapta às condições e às exigências que o jogo te pede. Uhum. Né? No segundo tempo, ele mudou. Ele colocou o Flaco, né? Ele colocou o Flaco e depois... No final colocou o Hendrick. Ele foi para um 4-4-2, né? Navarro, ele ficou com o Navarro e Flaco. E com o Flaco ali na frente, ele ficou com 4-4-2. Mudou totalmente a forma de jogar, começou a colocar uma intensidade maior, um ritmo maior. Muda na maior naturalidade, né? Automático. É automático. E não perde qualidade. Não é que eles mudam o sistema de jogo e demoram uns 4, 5 minutos para você ver o... Não, muda esse sistema de jogo e na mesma hora você já vê a mudança de jogo, né? Porque a intensidade é muito alta. Uhum. Então, para o time adversário é difícil. O que aconteceu? O Vasco foi todinho lá para trás. Dentro das suas limitações, o Vasco não conseguia passar do meio campo. Quando passava, era um jogador com a bola, o Pedro Raul lá na frente, contra 3 defensores do Palmeiras e 2 ou 3 jogadores do Palmeiras tentando recuperar essa bola para jogar. Então, é difícil, mas o resultado hoje para o Vasco foi importantíssimo dentro dessa construção, né? Os dois muito assim, escalados de uma forma muito para reagir à posse, à recuperação da posse. E o Palmeiras, mais uma vez, é exemplo do que aconteceu contra o Cerro Porteño. O Palmeiras está começando a perder mais bolas do que normalmente perderia ou já no passado perdeu. Mas eu acho que isso aí, viu, Carlos? É muito por conta, acho que, da mudança do Zé. Também. Mas tanto que no jogo do Cerro, o Zé perdeu uma bola daquele volante que está saindo e as costas, mas é um Palmeiras assim, aí você é obrigado a correr para trás e te pega meio despreparado para isso. No segundo tempo, também como quarta-feira, isso já desapareceu, porque no segundo tempo, o Vasco não acertou uma bola no alvo. E no primeiro tempo, 3, sendo que 2 foram gols. Então aí é um Palmeiras mais agressivo e reestruturado dentro de campo. Mas é preciso tomar cuidado com isso. Com o Veiga, sem Veiga, com o Rony. Claro que isso mexe na estrutura, mas isso atrapalha também, porque ele dá espaço para reagir, o adversário para correr, e os dois muito preparados, um para pegar o outro nas recuperações e acelerar. Nath, vamos mostrar agora os números dos 2 tempos para você também analisar para a gente o que eles dizem, o que eles podem dizer. Posse de bola, o Palmeiras é uma goleada no Vasco. 63% contra 37%. Chutes do Vasco da Gama, 11 no alvo, 3. Do Palmeiras, 13 no alvo, 8. O aproveitamento do Palmeiras em acertar o alvo superior. Grandes chances, 3 para o Vasco, 1 para o Palmeiras. Ações na área rival, 15 no Vasco, 20 no Palmeiras. Passes corretos, 171 do Vasco. E aí, claro, tem a ver também com a posse de bola maior, 370 do Palmeiras. A gente vê uma dificuldade do Vasco de fazer essas transições, né? Muito por esse encaixe que ainda não aconteceu. Essa tentativa do Barbieri encaixar o seu setor de meio de campo, principalmente para a saída ofensiva. E aí tem uma certa dificuldade, às vezes alonga demais a bola, tem dificuldade para recuperar. Agora, os números, friamente olhando, um Palmeiras superior, né? Como a gente já esperava, até por uma questão de trabalho.
São peças mais identificadas e mais encaixadas para jogar de forma orgânica. O Vasco ainda não. Mas, sem dúvida alguma, acho que para o torcedor palmeirense, o gostinho de que poderia ter saído com a vitória. Pela produção da equipe na segunda etapa. As oportunidades que ele queria, principalmente com o Endrick entrando pelo lado esquerdo e gerando todo o corredor e a intensidade por ali, indo para cima do marcador. Teve 2 ou 3 bolas paradas também que foram muito importantes para o Palmeiras na segunda etapa. Mas faltou aquele capricho. A gente viu a questão de chances para o gol, tem intervenções, chutes truncados ali, mas era a sensação de que se o Palmeiras aperta um pouquinho mais, se tivesse talvez ali um pouquinho mais de concentração no último passe ou na finalização, teria saído com a vitória. O Zé falou agora há pouquinho